Bem-vindos de volta ao Rav Yuta Chats. Hoje a nossa conversa vai ser focada no estudo sobre o Sifrei Zutá, fontes e textos. Para quem está seguindo a gente, isso aqui é uma continuação da nossa exploração anterior, lá do Tesouro Perdido do Midrash Zutá, lembram? Hoje a gente mergulha num trabalho assim bem particular da literatura tanaítica, sabe? O Sifrei Zutá, ele é diferente daquele Sifrei mais famoso, né? Sobre o livro de números. A ideia aqui é entender como esse texto chegou até nós, que pedaços a gente tem e como ele foi, bom, reconstruído. Exatamente. O Sifrei Zutá, ele foi citado por autoridades antigas, né, como Zons, até mesmo Rashi, às vezes com outros nomes, o que indicava que ele existia, claro, mas por muito tempo o texto mesmo era um mistério, um livro meio fantasma. Ok, tá. E como que a gente saiu dessas menções indiretas para começar a ter acesso ao texto de fato? Tipo, pegar na mão. Olha, o ponto de virada foi mesmo a descoberta de fragmentos de manuscritos. Primeiro, o Schechter, lá em 1894. Ele publicou um fragmento de Oxford, que cobria o finalzinho de Matote e um pedaço de Macê lá em Números. E depois o Epstein publicou um fragmento maior que veio de Leningrado, da coleção Firkovitch. Esse era sobre a Parashat Shukad. Interessante. E o que esses fragmentos revelaram de especial, além do conteúdo em si? Uma coisa fascinante, estruturalmente falando, foi que os dois fragmentos mostraram que o Sifrei Zutá era dividido em parshiot, seções, né? Isso deu uma pista importante sobre como ele era organizado originalmente. Certo, fragmentos. Mas, bom, além disso, como é que o texto foi reunido? Alguém compilou as citações que existiam por aí? Sim, sim. O trabalho fundamental mesmo foi do H.S. Horowitz, lá no começo do século XX. Ele fez um levantamento gigante, sabe? Coletou citações do Sifrei Zutá que ele encontrou no Yalkut Shimoni e também no Midrash Haggadol, no Bamidbar Rabbah e nos escritos dos Rishonim, os comentaristas medievais. Ele juntou tudo isso com o fragmento que o Schechter tinha publicado. Essa compilação dele é a base do que a gente usa hoje. Entendi. Mas a gente sabe que não está completa, né? É o que foi possível reconstruir. Mas peraí, usar fontes como o Midrash Haggadol parece complicado, né? Dizem que ele nem sempre indica de onde tira as coisas. Exato, esse é o grande desafio. O Midrash Haggadol usa muito material do Sifrei Zutá, mas assim, quase nunca cita explicitamente. Para identificar, a gente precisa analisar a terminologia, o estilo, que são bem únicos do Zutá. Ah, entendi. Pelo jeito de escrever. E isso, mesmo assim, tem um debate, claro. O Horowitz atribuiu algumas passagens, mas há quem questione se não vieram de outras fontes que se perderam, ou se são variantes textuais. Tem aquele exemplo clássico da palavra shna, que aparece como shenater ou chantel em diferentes lugares. Uma confusãozinha. Isso leva a outra pergunta. Existem exemplos de passagens que, tipo, outras fontes dizem que são do Sifrei Zutá, mas que não estão à edição do Horowitz? Coisas que faltam? Sim, existem. Um caso bem conhecido é uma passagem citada no Yalkut Shimoni. É sobre Devarim 3.26, aquele Hevlishá, sobre Moisés não poder entrar na Terra Prometida. O Yalkut diz que isso é do Sifrei Zutá na Parashat Pinchas. E não está na edição. Não está na edição do Horowitz. E tem mais, o Azaria de Rossi, lá no século XVI, ele menciona ter visto variantes em manuscritos do Sifrei Zutá para Pinchas, que também não estão nas nossas compilações. Talvez porque o conteúdo era muito parecido com o Sifrei padrão, aí quem compilou depois deixou de fora, não se sabe ao certo. Nossa. E tem outro caso bem intrigante. Uma citação que aparece no Paner Hazá e em outras fontes medievais fala sobre um Metzora de nascença, alguém que nasce com Saraat. A citação, atribuída ao Sifrei Catan, que é o nome para o Zutá, diz que essa pessoa não teria purificação eterna. Uau, isso é forte. É fortíssimo, uma ideia lástica bem radical, né? Que gerou muita discussão entre os Reishoni, e essa passagem também não consta nas edições atuais. É aqui que a coisa fica bem interessante. Essas peças perdidas ou debatidas mostram o quão fragmentado é o nosso conhecimento, na verdade. Aliás, só um parêntese rápido. Para quem quiser continuar explorando esses assuntos com a gente, os links para os nossos canais do YouTube, Telegram, WhatsApp e também para o nosso Instagram, o Havruta Chats, tá tudo aí na descrição, ok?
E ainda tem outras citações que são debatidas, sabe? Tem uma sobre o número de tesoureiros no templo. Alguns atribuem ao Sifrei Zuzuta, mas a referência original é meio ambígua. Só diz Dó Sifrei, pode ser o outro Sifrei. Tudo isso reforça que a reconstrução é um trabalho contínuo, né? E bem complexo. Então, para a gente amarrar isso tudo, o que significa que o Sifrei Zuzuta é tipo um mosaico antigo parcialmente reconstruído? A gente tem fragmentos importantes, tem compilações valiosas baseadas em citações, mas ainda tem muita lacuna, muita dúvida sobre a autenticidade de certas partes. É isso. Exatamente isso. O estudo das fontes e dos textos que a gente tem permite apreciar o estilo dele, o conteúdo distinto, mas também força a gente a reconhecer os limites do nosso conhecimento atual. E fica aquela reflexão, né? Quantas outras pérolas de sabedoria, quantas perspectivas únicas de textos como o Sifrei Zuta, será que ainda estão por aí, escondidas, esperando para serem descobertas em citações espalhadas por essa literatura rabínica imensa? Fica a pergunta no ar.